Agora, vou começar de novo. Se põe para filmar, eu vou entrar, quer ver? Já tá. Olá, pessoal. Com muito prazer, vocês que têm visto alguns trabalhos meus na internet. São poucos, né? Mas tem alguns trabalhos aí na internet. E esse aqui é mais um que eu quero mostrar. A minha filha Suzana estava fazendo uns vídeos aqui dessa paisagem, conforme vocês acabam de ver, né? Parece uma paisagem comum. Todo mundo gosta, todo pintor, todo artista gosta de pintar paisagem, montanhas, natureza. Eu tinha um sonho de fazer um trabalho dessa forma mais diferente, com revestimentos e pisos, trabalhando de forma diferente. Até no início dava a impressão de aqueles tipos de trabalho, de pedacinho, que se chama de mosaico, mas não é mosaico isso aqui não, não é. E nem também foi usado tinta para fazer isso aqui, ó. Essas florzinhas vermelhas que foi pintada, essas branquinhas, não é tinta, é tudo piso trabalhado. Isso aqui, essas florzinhas vermelhas, conforme vocês viram, elas eram azulejo quadradinho. E eu dei a forma nelas com a marquita. Fiz os risquinhos, na frente ela é vermelhinha, brilhosa, o verniz do ladrilho. Dando uma raspadinha de leve, apareceu a parte branca do fundo, que o fundinho do vermelho do ladrilho é branco, então deu um efeito. Aqui nós temos essa parte aqui parecendo aquelas pedras mármore, né? Coloquei aqui nesse pedaço, essa coluna também é um piso, o pé aqui também, junto com esse outro pé aqui era um piso só também, era um piso grande, eu cortei no meio dos dois, coloquei um de cá, outro de lá, né? E as montanhas, conforme vocês veem, também, conforme eu falei, não é tinta isso aqui. Isso aqui são pedaços de vários tamanhos, mas pedaços grandes, né? Diferente do mosaico, certo? E vocês observam que tem uma junta muito fininha, quase imperceptível aí onde a gente não percebe. Parece que foi pintado e você não vê junto, né? Diferente do mosaico, que tem juntas largas, de onde você vê o mosaico, né? Aquele pedacinho miúdo também, e as juntas são muito largas. Isso aqui é diferente. Eu fiz em forma de 3D, eu usei várias camadas de piso, até chegar na coluna, que está aqui na nossa frente. A coluna, como pode ver também, essa folha eu fiz ela na frente da coluna, né? Aqui, começando aqui, nós temos no fundo essas montanhas, que vocês veem, duas montanhas aqui no fundo. É uma camada, ela está afundada no reboque, certo? Afundei a metade do piso dentro do reboque e a metade aqui para fora. Depois aqui, percebe-se que eu coloquei outra camada mais alta. O piso ainda continua na frente aqui, ó, o piso da coluna. A coluna continua na frente. Aqui segue a segunda faceta das montanhas, segundo plano, né? Aqui a gente vê ao fundo outra vez, alguns picos aqui de montanha lá no fundo, né? E essa aqui, outra camada, continua, né? E aqui nós temos a coluna, outra vez, outra coluna, que eu fiz aqui, uma coluna em ruínas, que era um sonho meu fazer esse tipo de trabalho, atentos, né? Uma ruína, como vocês viram, está desgastado com o tempo, né? Uma coluna que foi destruída, os ramos tomam conta, as flores, cipó. Aqui nós temos uma relva baixa de grama, né? E os montes que se seguem, certo? Aqui nós temos várias tonalidades de capa. Quem diz assim, nós pode falar que é a linha cinza e linha preta de cor que foi usada aqui. Como aqui você vê que é um clima de neve, então que caiu bem o branco, o cinza e o preto. A sombra mais escura aqui, igual você vê esse comprido aqui, era um piso preto. Essa parte mais branca aqui que vocês veem, foi trabalhado com a marquita, raspando. E a parte de baixo do piso mais clara, acinzentada, apareceu. Então eu fui raspando e deu esses efeitos aqui. Essas nervuras da montanha, essa parte branca desse piso branco, onde eu digo que tem neve aqui, ó. Tudo, esses desfiladeiros, né? Tem aqui, ó. Isso aqui é feito com a marquita. Outra parte preta também. Essa parte branca, essa sombra aqui,
é feito com a marquita, aqui também, tudo. Essa parte aqui, ó, esse pedaço grande, maior que você vê cinzento, é um piso. Ele é áspero, ele não tem brilho. Então aqui eu raspei, o fundo dele, do cinza, é branco. É branco. E raspei até chegar na partinha branca, bem de leve, tirando uma casquinha bem levinha com a marquita, dando um efeito, né? E parece que foi pintado mesmo de longe, certo? Esses barrancos, precisa ter outro pedaço de cor diferente também, para vocês entenderem como é que foi feito esse trabalho, diferente de muitos, né? Foi trabalhado com a marquita aqui, ó, né? Esse aqui também foi trabalhado com a marquita, ele é um piso cinza, mas aqui eu raspei, dando efeito. Esse aqui é a mesma coisa. E assim sucessivamente. Todos esses efeitos da montanha de risco que você vê, eu fiz com a marquita. Essa flor aqui também era azulejo. Eu cortei, fiz essa flor amarela. Fiz essa vermelhinha. Também fiz essa pedra aqui, ó. Esfolado com a marquita, certo? Coloquei um largato aqui. Fiz com a marquita também esse largato aqui. Coloquei um largato aqui. Está tomando sol, ele está tomando sol aqui, né? Meia tantanete. Então vocês observam que aqui nós temos um pedaço de piso cinza, branco e cinza. Bem unidinho. Isso aqui, cada pedaço desse eu tive que fazer um molde, ou bem dizer um gabarito de papel, colocando em cada pedaço e recortando, tipo molde, para poder encaixar certinho. Quando se assenta aí o piso de porcelanato, quase que não vê a junta fica bem fininha. E aqui eu fiz da mesma forma, para que não deformasse o desenho. Se ficar muito longe, muita junta larga, igual um mosaico, não faria sentido. Então nós queremos ver a arte, não cimento, nós queremos ver natureza. É isso que eu queria apresentar. O mais junto possível, cada pedacinho desse, que vocês veem de cada cor, cinza, preto, branco, cinza mais claro, cinza mais escuro, né? Cada pedacinho desse foi cortado num papel, numa folha de papel, para poder fazer o modelo, recortar, riscar, passar o papel todo, o piso, riscar com a marquita depois, risco com a caneta e cortar com a marquita. E foi assim sucessivamente. Aqui também, outra face da montanha que se sobressai aqui, certo? Dando um efeito mais próximo da gente. Aqui nós temos essa segunda passando por aqui, ó, e essa mais ao fundo aqui, certo? Afundada no reboque, quase igual do mesmo jeito que elas que eu mostrei primeiro. E aqui nós temos uma outra coluna também ruim, em estado de destruição, né? Aqui o cipó tomou conta. Eu fiz um cipó também com piso, recortei tudo a marquita. Eu fiz um molde com arame de cobre. E depois pus o arame de cobre no piso, risquei e recortei. E retrabalhei. As folhas foram uma criação minha, assim, dentro dessas figuras. Vocês já devem ter visto de perto essa flor aqui, já no filme que a Suzana fez aí antes. Me veio a ideia de fazer esse tipo de flor. Uma imaginação minha. Até parece uma fruta. A minha ideia fiz como flor. Vocês podem ver no detalhe que isso aqui foi feito com a marquita. Quem vê de longe pensa que foi pintado isso aqui. Não. O fundo é branco, conforme eu falei. Também fui riscando com a marquita de levinho, alcançando o fundo branco e deixando o branco, para não chegar na parte marrom, né, da cerâmica. Então só esfoladinho de levinho, fui fazendo a sombra mais branca e deixando a parte mais vermelha da flor. E as folhas também trabalhadas, essas manchinhas brancas, o cipó com seus riscos, né? E as colunas também trabalhadas, isso que eu fiz com a marquita. Eu fiz com a marquita, não é do piso isso aqui. Recortei os pisos, tudo. Era piso 90 por 90. Deu para mim fazer essas duas colunas, sobrou para fazer muitas coisas aqui, certo? Então aqui nós temos uma ruína de parede demolida, caída. Um pedaço da viga também caído aqui. E me veio a ideia de fazer esse cipó que nasceu por aqui, ó, né? E subiu nela aqui, ó, né? Um negócio bem efetivo da natureza, isso aí, né? Vai nascendo matos, pó, as flores, e ela trepou na viga e enrolou e deu as flores, que era o que eu queria fazer aqui, em alto relevo, e aproximar essa flor a ponto de você pensar que você chega aqui e você pega ela na mão, né? Ela está distante, então aqui se revela mais a característica 3D.
mais próximo à flor de nós, a coluna, certo? Com o pé dela aqui, é uma das imagens mais próximas. Depois nós temos lá no fundo da montanha. Depois essa aqui, ó. Todo esse trabalho, todos esses risquinhos, esses efeitos que a montanha tem, né? Foi feito com a marquita. Isso aqui é um cinza bem claro. Eu raspei, ficou quase branco. E o branco que eu raspei, apareceu um marronzinho, que é um pouco de terra, um pouco da natureza também, né? Isso aqui, ó, tudo foi feito raspado, né? Essas ondulações aqui, ó, é feito com a marquita. Aqui essa banda aqui caiu neve, aqui tem, mas está à sombra, porque nós vemos aqui pela paisagem, o reflexo da claridade do sol está daqui para lá. Então, geralmente a sombra da montanha está de lá, e o claro está de cá. Então aqui nós vemos esse claro refletindo aqui nessa raspada que eu dei com a marquita, essas ondulações, esses risquinhos do barranco, é tudo feito com a marquita, não é do piso. Esse piso aqui mesmo, essa parte escura é a cor dele. A branca é porque eu esfolei com a marquita. Eu esfolei dando um efeito. Como o pintor, quando vai pintar com pincel, ele também usa várias cores na mesma peça para dar sombra e efeito da mesma forma, só que aqui com a marquita, sem tinta, usando só as duas cores que o piso tem, que é a frente cinza, o branco e depois tem o barro no fundo que é cerâmico, a maioria deles, quando não é porcelanato. O preto é a mesma coisa. Então eu fiz o preto, lisinho, no sentido assim, liso, mas ele é fosco a cor. Ele é fosco também. E essa parte mais clara dele foi raspado com a marquita. E sucessivamente, todos eles. E a água, que vocês veem preto aqui, em parte, essa água aqui, eu não consegui achar um piso da cor que eu queria no mercado. Mas eu vi esse preto e achei que cabia bem. Eu já vi também em documentários, em fotografias, que a água, em certos momentos, somente onde tem muito gelo, a água muito parada, muito gelada às vezes, ela pode mudar muito de cor, conforme o reflexo do dia, o horário, conforme o tipo da foto e a filmagem, ela pode ficar escuro também, né? Como eu não achei que o preto ficava bom. Vou mostrar para vocês verem aqui, ó. Eu fiz os risquinhos na sombra aqui da montanha, no preto. Tirei um pouco do preto, né? E fiz a sombra da montanha riscando com a marquita. Fui riscando, riscando, riscando. E assim, nós temos aqui um desenho em 3D, inédito. Muitas pessoas que viram isso aqui, que já viram, é uma pena que ele é da banda de dentro, né, de fora, ele está também dentro do muro. De fora também eu tenho um trabalho feito da banda de fora, mas não é uma paisagem dessa, é um deserto, é diferente. É outro tipo de piso e revestimento também. Agora esse aqui eu quis fazer especial, era um sonho. Uma paisagem de várias tonalidades, trabalhado em 3D também, com mais profundidade, com mais frente, mais profundidade, igual nós vemos aqui, essas flores de pendurado aqui na coluna, esses ramos de pó, certo? Então, as pessoas que viram isso aqui, dizem que nunca viram isso em lugar nenhum. Muitos que já, pessoas de Ribeirão Preto, daqui de Batatais, né, pessoas que já andou muito, já viu desenhos de mosaico conforme eu vi. Isso aqui não é um mosaico, isso aqui foi um trabalho muito cauteloso, muito estudado, engenhado, desenhado, projetado, para saber como começar e como terminar e como trabalhar com 4 camadas de piso aqui, piso sobre piso, até nós chegar na frente com a coluna. Aqui a coluna, você pode pôr a mão aqui e você vê palpável a coluna, né? Ela está na frente. Então as pessoas ficam admiradas, né? E eu, inclusive, fiquei admirado mesmo do meu trabalho, com toda humildade. Eu não esperava que talvez eu atingiria um nível desse. Mas era o meu sonho fazer isso aqui. E deu certo, né? E o meu nome é José Alves Batista, certo? Agradeço a todos que têm visto o vídeo e os outros vídeos que eu tenho feito aí. Tenho mais coisas para mostrar, vou fazer mais algum trabalho. E vou ter o prazer de estar mostrando para vocês na internet, para quem é amante da arte, porque tem pessoas que fazem sacrifícios, num bom sentido até assim, para ver arte, para ver trabalho, pintura, desenho, escultura, qualquer coisa que envolve a arte dessa natureza, né? Então nós temos esse trabalho aqui diferenciado, único, um trabalho único. Tem mais ou menos aqui uns 8 metros de comprimento, com uns 2 de altura, conforme vocês veem, tem um aqui mais alto, né?
O único lugar que tem tinta aqui é o céu, que eu passei uma tinta Lastic azul para resistir à chuva e à umidade, né? E assim está aqui, pessoal, um desenho. Então, pessoal, eu agradeço a vocês de ter um pouco de paciência visto esse vídeo e agradeço por tudo e as pessoas que viram meu trabalho. E meu nome é José Alves Batista. Precisamos fazer um corte no vídeo, né? Mas eu agradeço a todos vocês e a atenção de todos, né? E assim termina aqui esse vídeo. Espero que vocês gostem, curtem o vídeo, certo? E vai ser um prazer. E agradeço de coração a todos. Obrigado.